Voltamos então com o TV Diagnóstico, agora recebendo o Dr. Rosmarin Júnior, que é implantodontista. Essa palavra sempre me pega pelo pé. Implantodontista, e ele vai falar um pouquinho sobre os implantes na terceira idade, com foco na segurança para aqueles portadores de diabetes e hipertensos. Olá, como vai? Tudo bem? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos pela sua presença. Para começar, vamos resumir o que é a implantodontia. Bem, a implantodontia, ela se resume na instalação de implantes, que são pinos de titânio fixados na estrutura óssea, e que em cima desses pinos então vão entrar próteses, podem ser próteses acrílicas ou próteses de porcelana, para que o indivíduo então possa efetivamente voltar a ter uma mastigação fixa, Esses implantes eles começaram há cerca de 50 anos atrás, quer dizer, muito mais que isso, na verdade a gente tem relatos dos Incas e dos Maias já fazendo dispositivos de titânio, mas os implantes atuais que a gente utiliza veio desenvolvido pelo professor Brennemark, um médico sueco, e que a gente utiliza até hoje em dia com as tecnologias muito avançadas, e onde os indivíduos, até mesmo portadores de próteses totais, de dentaduras, eles podem voltar a ter uma dentição fixa, e isso pode ocorrer até, às vezes, em um período de até 72 horas. É bastante importante frisar que, em relação à idade, a gente limita apenas os pacientes menores de 18 anos, devido ao crescimento ósseo, e a gente faz algumas avaliações se o paciente pode ou não utilizar dos implantes, e a gente faz implante hoje até indivíduos de até cerca de 90 anos. Eu já tive a oportunidade de operar pacientes mais de 80 anos e os resultados são muito favoráveis. O que a gente imaginava é que realmente os idosos eles estivessem substituindo as próteses móveis pelas próteses fixas, não é? Mas aí numa faixa até os 65, 70 anos. Mas aos 90 anos o que mais eu me questiono é se a massa óssea de um indivíduo aguenta realmente o procedimento. Isso é uma coisa bastante importante que você falou. Às vezes os indivíduos com mais idade, isso é uma questão genética, uma questão biológica, eles apresentam até uma estrutura óssea bastante suficiente, até melhores do que indivíduos mais novos. E uma pergunta que alguns pacientes me fazem, poxa doutor, por que um indivíduo na minha idade vai fazer implante? E aí eu vejo às vezes nas churrascarias, no final de semana, aquelas pessoas de mais idade que usam 2 dentaduras e que os filhos vão levar ela para comemorar o aniversário numa churrascaria. O indivíduo não consegue mastigar, não tem uma força de mastigação. Então, assim, num indivíduo numa idade dessa, você vê que um dos poucos prazeres da vida, que seriam viajar, estar com a família, um dos poucos prazeres também é a alimentação. Ter aquele sonho de comer um determinado alimento que comia quando era jovem. Eu tive uma oportunidade de uma paciente falar, doutor, olha, eu estou realizado, eu consigo comer castanhas que eu comia quando era adolescente. Então, só um fator desse já é muito importante. Com relação aos procedimentos para os portadores de diabetes e hipertensão, há algum diferencial? Sim, todos os pacientes que vão ser submetidos à implantodontia, eles são submetidos a uma anamnese bastante rigorosa e são solicitados exames de sangue. E temos também sempre solicitado a avaliação de um cardiologista, um risco cirúrgico, para garantir a segurança do procedimento. Sempre que nós vemos alguma alteração nesses exames de sangue, esses indivíduos, então, esses pacientes, então, são encaminhados para as especialidades médicas. Num caso, um paciente que possivelmente tenha diabetes ou a gente até suspeita que tem diabetes, a gente indica para o endocrinologista. Os pacientes hipertensos, não controlados, a gente também encaminha para o cardiologista, para que então ele possa fazer o controle da sua saúde e para depois então receber os implantes dentários. A cirurgia de implante ela é uma cirurgia eletiva, ou seja, tem data e hora para acontecer a partir do momento que o paciente esteja saudável. Em muitas situações, a gente também faz esses procedimentos com muita tranquilidade em ambientes hospitalares, para garantir mais ainda a segurança do paciente. A gente pode fazer esses procedimentos sob anestesia geral, em algumas situações mais delicadas, mas também sob sedação consciente, onde o médico anestesista vai sedar o paciente, vai colocar ele numa situação mais confortável, como se ele estivesse dormindo, enquanto nós estamos preocupados em resolver
o quanto antes o problema, né, do paciente. Esses são alguns fatores de segurança que, bom, quem estiver acompanhando ou que, de repente, o portador de diabetes e hipertensão que queira fazer o procedimento de implante tem que prestar bastante atenção. Exatamente. A diabetes e a hipertensão não são contraindicações totais do procedimento, a menos que o paciente esteja descontrolado, né, descompensado. A partir do momento que nós conseguimos fazer um bom controle, né, com os médicos em questão, né, os médicos que vão acompanhar esses pacientes, nós podemos então realizar esses procedimentos de implante com bastante segurança e aumentando a qualidade de vida dos pacientes, né? E outra coisa que é muitíssimo importante é que, assim, às vezes os pacientes têm um problema de saúde muito importante e ele vai no médico, o médico passa uma lista de alimentos, procurar um nutricionista, olha, você tem que fazer esses alimentos para você melhorar a sua saúde. E às vezes o indivíduo não consegue mastigar. Então tem aquele velho jargão, né? A saúde começa pela boca, sim, porque pela boca é que o paciente vai ingerir os alimentos e ele mastigando de maneira eficiente, ele vai conseguir melhorar a absorção das proteínas, dos sais minerais, das vitaminas, né? Para que o organismo dele possa trabalhar de uma maneira melhor, né? Se o paciente não tiver uma mastigação correta, ele pode até provocar outros problemas, né? Sim, sim. Estomacais. É bastante comum os pacientes que usam próteses removíveis, né, ter problemas de estômago frequentes, né, porque ele sobrecarrega muito, ele ingere os alimentos inteiros praticamente, sem mastigação, né? Então, às vezes, uma carne que precisa de uma mastigação mais eficiente, ou alimentos mais duros, né, tipo amendoim, uma castanha. E tem indivíduos que até conseguem comer com próteses móveis, mas ingere esses alimentos inteiros, até próprio arroz, enfim. E aí ele não vai mastigar bem os alimentos, não vai formar um bolo alimentar, né, legal, e aí o que acontece? Ele vai ter uma sobrecarga no estômago e vai poder ter outros problemas de saúde importantes em decorrência disso. Bom, uma vez que o paciente ele já fez o procedimento cirúrgico, ele já voltou para casa, esse período de recuperação é o mesmo de um adulto até os 40, 50 anos ou a terceira idade precisa de um cuidado especial também? Não. O período, né, pela literatura hoje, existem esses procedimentos, os quais eu falei, né, que são as cargas imediatas, né, onde a gente coloca os implantes e num período entre 48 e 72 horas a gente já coloca as próteses fixas. Ainda que ele receba as próteses fixas, não significa que ele pode mastigar, né? Ele vai ter, pela literatura, quando é na mandíbula, na região inferior, cerca de entre 4 e 6 meses ele já pode comer naturalmente. Tá? E na parte superior, na maxila, vai variar entre 4 e 6 meses. Né? Para os implantes unitários, né, que são implantes apenas em uma região ou em algumas regiões, na maxila a gente varia entre 4 e 6 meses e na mandíbula entre 3 e 4 meses para que ele possa voltar a mastigar de maneira normal. Né? Esse período não é um período que o profissional determina, na verdade é um período biológico, né? É um período onde o osso ele vai se formar ao redor do implante, tendo a cicatrização completa, né, desse implante, onde o organismo reconhece esse pino de titânio como parte do organismo e daí o paciente pode fazer a alimentação normal. Esse período de recuperação do paciente de terceira idade precisa ser acompanhado também por algum outro profissional ou não? Olha, em questão da cicatrização? Olha só, em relação à cicatrização, o pós-operatório, é lógico que o indivíduo da terceira idade, a gente tem um cuidado maior, né, em virtude dos problemas de saúde que ele apresenta. Então, sempre que os médicos, né, que tem médicos acompanhando esse paciente, eu comunico aos médicos, né, a partir do momento que o médico deu a liberação para a cirurgia, a gente faz um acompanhamento conjunto, né? Esses pacientes, na minha clínica, todos os pacientes da terceira idade, eles são acompanhados nos 2 primeiros meses semanalmente, né? E daí, a partir daí, então, de 15 em 15 dias, até completar o período todo da cicatrização. E eles são encaminhados, né, para o nutricionista, para fazer uma dieta para eles, são encaminhados também para o cardiologista, para que acompanhe esse paciente. Então, a gente tenta cercar para que o indivíduo fique
bem tranquilo, né, que o paciente fique bem tranquilo sabendo que ele está sendo cuidado de todos os lados. E você, como na sua experiência, você vê muitos pacientes de terceira idade que tenham tido uma recuperação na autoestima a ponto de fazerem novas coisas, para terem novos projetos, outras metas que não tinham antes de fazer esse procedimento? Um dos fatores super importantes que você tocou agora é a questão da autoestima, né? Eu tenho algumas mulheres, né? As mulheres são mais vaidosas, né? Normalmente, né? Então, tem algumas mulheres que têm uma mudança muito importante. Algumas pacientes chegam lá para mim, assim, às vezes com corte de cabelo, né? Mais assim... Um cabelo mais branquinho, não está nem muito preocupada e tudo. E aí depois que a gente faz o procedimento, que a gente coloca os dentes, nossa, ela já chega com corte de cabelo todo renovado, toda maquiada, tá? Então, assim, a autoestima muda muito. E o convívio social muda muito. Eu recebo muitos pacientes no consultório que falam, doutor, eu tenho vergonha, eu não consigo ir à rua porque eu tenho medo de comer uma coisa e minha dentadura cair. Eu tenho medo de ir numa festa de aniversário e ficar sem a prótese. Então, os pacientes, assim, melhora o convívio social, né? As pessoas passam, com o aumento da autoestima, as pessoas passam a conviver mais em outros locais, aí vão para a academia, né? Passam aí para aula de natação com as amigas, e, enfim, viajar mais. Então, melhora muito, com certeza. E principalmente porque podem aproveitar, né, essas reuniões sociais comendo de tudo. Quer dizer, muitas vezes na terceira idade a pessoa já tem uma certa restrição com relação a colesterol e cardiopatia e tudo mais. Exatamente. E principalmente diabético. Mas além de tudo, você ainda tem uma dificuldade em comer comidas mais sólidas, não é? Mais duras, quer dizer, restringe muito o hábito alimentar do paciente. Até porque normalmente os médicos passam, né, para os pacientes diabéticos em especial, passam dietas, lógico, rigorosas para que esses pacientes se mantenham numa situação estável, né? E aí, se esses indivíduos, dentro desses alimentos que ele pode comer, ele ainda tira metade por causa de uma mastigação ineficiente, é complicado, né? Então, além dele melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde, ele também melhora essa questão do convívio social, porque ele pode fazer atividades fora de casa sem medo, sem risco. Bom, para resumir, para finalizar, alguma dica especial para aquela pessoa que pretende fazer esse procedimento de implantodontia e quer avaliar melhor tanto o profissional quanto a segurança do procedimento que ela vai fazer? O que você diria para que a pessoa prestasse mais atenção com relação a essas escolhas? Primeiro, assim, não tenha medo, mas selecione muito bem o profissional. Hoje em Petrópolis nós temos uma gama de profissionais, muitos profissionais extremamente competentes, né? E a hora que você for a um consultório fazer uma avaliação, para que você veja a questão de segurança, né? Como você falou, que tipo de segurança? Se o profissional vai passar os exames de sangue que são necessários, fazer uma anamnese bastante completa, vendo todo o estado de saúde do paciente, indicar os médicos, né, em questão, cardiologista, endocrinologista, para fazer uma avaliação prévia e aonde esse procedimento vai ser realizado, né? Os procedimentos de implantodontia hoje, eles podem ser realizados no consultório odontológico, em clínicas, né, em ambientes ambulatoriais e nos hospitais. E a gente vai direcionar cada paciente para o local que for mais conveniente. E outra coisa que é muito importante, que dá uma segurança extremamente grande, é a questão que eu falei do médico anestesista, né? Mesmo que a gente faça esse procedimento em ambiente ambulatorial ou até mesmo no ambiente hospitalar, tem que ser feito com médico anestesista, porque ele vai dar um selo de garantia também na questão da segurança do paciente, né? E isso, assim, a pessoa que é muito ansiosa, que é muito nervosa, não vai ter mais esse problema, porque ela vai estar relaxada, dormindo, enquanto nós estamos fazendo o procedimento cirúrgico com muita segurança. Ok, gostaria de agradecer a sua presença aqui no TV Muito Diagnóstico. Dr. Rosmarin Júnior falou um pouco mais sobre o procedimento de implantes dentários para pacientes na terceira idade com problemas de hipertensão ou diabetes, enfim, e focou mais na parte da segurança com relação a esse procedimento. Você quer deixar algum contato, algum telefone para quem quiser saber mais informações? Sim, o telefone do consultório é o 24-2242-5015 e também tem o e-mail, né? Rosmarinjr@gmail.com.
Ok, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. O TV Diagnóstico vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima segunda-feira, às 14h. Obrigada pela audiência e até lá.